Boa tarde, professor Silva Cardoso. Obrigada por aceder a esta entrevista. Sabemos que ontem se realizou a primeira reunião de constituição do Conselho das Sociedades Científicas Médicas Portuguesas no auditório da Ordem dos Médicos. Queria colocar-lhe algumas questões, a primeira das quais, em que contexto é que surge esta ideia de constituir uma coligação, uma aliança das Sociedades Científicas Médicas Portuguesas? Esta aliança era uma coisa necessária, uma vez que as sociedades científicas têm problemas e objetivos semelhantes e, portanto, faz todo o sentido haver uma ação cooperativa. Mas faltava uma espoleta, digamos assim, algo que despertasse a necessidade de nos reunirmos, e essa surgiu circunstancialmente no princípio de 2014 com o Decreto-Lei 14 de 2014, que estabeleceu a incompatibilidade das pessoas que pertencem aos corpos sociais das sociedades científicas, a incompatibilidade com o exercer cargos em júris, portanto, do Serviço Nacional de Saúde. Isso, obviamente, levantou uma onda de revolta e de sentimento de injustiça que nos levou a juntar. Tivemos uma reunião na Ordem dos Médicos em Coimbra e nessa reunião, onde estiveram presentes cerca de 60 sociedades, foi lançado este projeto, que agora teve o seu primeiro passo efetivo ontem. Falava-me que os objetivos das sociedades científicas médicas portuguesas são comuns em alguns terrenos. Qual vai ser o objeto e as competências deste novo Conselho? Este novo Conselho visa desenvolver ações concertadas das sociedades científicas no âmbito da formação, no âmbito também da investigação e, muito importantemente, no âmbito da intervenção, quer junto do público, no sentido da divulgação de práticas de profilaxia ou que têm a ver com comportamentos saudáveis de vida e de atitudes em determinadas patologias, e, além da intervenção no público, a intervenção junto dos decisores políticos. Nós achamos que as sociedades científicas têm um grande prestígio, mas, efetivamente, do ponto de vista político, têm pouca relevância. O poder público não nos atribui grande importância e não ouve as sociedades científicas nas decisões. Ora, nós achamos que, num contexto em que há limitação de recursos, é importante que as decisões de gestão desses recursos, sobretudo em área de saúde, sejam informadas da melhor ciência, e a melhor ciência alberga-se nas sociedades científicas. Portanto, entendemos que o poder público deve ouvir as sociedades científicas, não necessariamente para fazer o que elas dizem, mas pelo menos ouvir, ou escutar a sua opinião, antes de tomar decisões que importam à vida dos portugueses e que não devem ser tomadas em base apenas administrativa, como por vezes acontece. Pode partilhar connosco quantas sociedades científicas se identificaram com o projeto que acabou de nos descrever e se coligaram para a Constituição? Porque, como compreenderá, a representatividade aqui de todas as sociedades científicas é importante. Seria importante também saber se uma percentagem significativa das sociedades se identificaram e se coligam neste projeto. O número total de sociedades científicas médicas em Portugal ronda as 6 dezenas. Ontem, na reunião, estavam 30 sociedades presentes e, nomeadamente, as mais numerosas, mas o número não é relevante. Nós entendemos que todas as sociedades são igualmente importantes e estivemos sentados à volta de uma mesa quadrada por falta de uma mesa redonda. E isto quer simbolizar que nos entendemos todos em igualdade. E o grande desafio que nós temos é não apenas defendermos aquilo que é o nosso programa comum, mas fazê-lo de uma forma democrática, sem que existam sociedades que se sobrelevem a outras e que todas tenham um protagonismo idêntico. Compreendemos que esta primeira reunião que ocorreu no auditório da Ordem dos Médicos ontem, dia 30 de janeiro, visava a Constituição. Houve oportunidade de discutir ou de colocar um plano de ação imediato que gostavam de ver executado enquanto sociedades científicas? Muito bem. Nós começamos a discutir um texto que era uma proposta de estatutos. A discussão foi muito profícua e elevada, com um grande respeito de todos os intervenientes, mas obviamente não conseguimos terminar essa discussão. De modo que a discussão continua em base de comunicação eletrónica e vamos reunir de novo
dentro de cerca de 4 semanas. Vai haver um período inicial portanto, recepção de sugestões, uma redação de uma segunda versão e, finalmente, dentro do mês, reuniremos para aprovarmos finalmente os estatutos. Depois iremos eleger os corpos sociais e teremos uma primeira intervenção. E a primeira intervenção pública vai ser, de novo, à volta daquilo que nos reuniu inicialmente, que é o Decreto 14 de 2014. O âmbito futuro vai muito para além disto e nós acreditamos que, se conseguirmos manter a democraticidade desta estrutura, ela terá uma longa vida e vai reforçar-se, não apenas em número de associações que se juntarão, como no seu âmbito de intervenção. E pensamos que dentro de alguns anos esta será, de facto, uma estrutura que será intérprete importante no diálogo político e que será ouvida e que será tida em consideração, e as sociedades científicas terão uma voz. Estou certo que todos os médicos estão convosco. Felicidades para o projeto, para o Conselho das Sociedades Científicas Médicas Portuguesas, e obrigada por aceder a esta entrevista. Muito obrigado.